Boa tarde, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da São Martinho S.A. para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre da safra 23-24. Participa hoje conosco o senhor Felipe Vicchiato, diretor financeiro e de Relações com Investidores, Alessandro Soares, gerente de Novos Negócios, Comunicação Externa e RI e equipe de RI da São Martinho. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no site www.saomartinho.com.br/ri. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando *0. Informamos que algumas informações contidas nesse conference call podem ter projeções ou afirmações sobre expectativas futuras. Tais informações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam substancialmente diferentes do que era esperado. Agora gostaria de passar a palavra ao senhor Felipe Vicchiato, que iniciará a conferência. Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado pela participação no Conference Call da São Martinho relativo ao terceiro trimestre da safra. Vamos iniciar aqui nos destaques operacionais, na página 3. Nós encerramos a safra em meados de dezembro, nas nossas 3 unidades, com um crescimento aí de 15% de moagem, chegando aí a 23 milhões de toneladas de cana, próximo à nossa capacidade industrial de 24 milhões, com um crescimento equivalente aí, tanto na cana própria como na cana de terceiros. A produtividade cresceu aí 19% para 84,8 toneladas por hectare, para o canavial inteiro que a companhia administra. A gente teve uma queda de 2% de ATR por conta das chuvas que aconteceram, e por isso o crescimento efetivamente de ATR por hectare foi um pouco menor do que os 15% da produtividade, que foi alguma coisa entre 12% e 13%. Nossa produção de açúcar encerrou ali quase 1,5 milhão de toneladas, 21% acima do ano passado, resultado aí de uma estratégia de mix açucareiro, dado a questão de preços bem melhores do que o etanol, né? Chegou a alguns momentos da safra, o prêmio do açúcar em relação ao etanol ficar muito próximo a 100%. A nossa produção de etanol de cana cresceu um pouco, 5%, e nossa produção de etanol de milho, até o momento, ficou em 132 mil metros cúbicos. A gente está ainda no processamento do milho, a gente deve encerrar isso até março, chegar no guide que a gente informou para os senhores aí em meados de abril de milho. Tá? Basicamente, o que ajudou aí essa produtividade foram as fortes chuvas que aconteceram ali no verão passado, né? E além da chuva de abril, maio, uma chuva boa também. Então, foi uma normalização climatológica, um manejo diferenciado com novos tipos de cana com mais resiliência, maior produtividade. Isso tudo fez com que a gente tenha aí uma produção de açúcar e de etanol melhor. O próximo ano, a gente deve estar com uma produção de açúcar ainda maior, né? Dado aí, principalmente, alguns investimentos que a gente está fazendo em destravamento de mix, né? Tirando alguns gargalos de 2 usinas nossas, e a gente deve estar com mix mais açucareiro ainda no ano que vem, se mantiver aí esses prêmios de açúcar em relação ao etanol, como a gente ainda observa nesse momento. Tá? Na próxima página, a gente tem aqui um resumo dos resultados do trimestre, né? Foi um trimestre marcado aí
uma boa performance no açúcar. A gente vendeu de volume 16% a mais do que o ano passado, ancorado aí pela maior produção, com preço médio 23% maior. Por outro lado, a gente teve aqui uma queda no preço médio do etanol bastante representativa, 23,6% abaixo do que foi no ano passado, com volume praticamente estável, né? Então, com isso, a gente tem aí uma queda no EBITDA de 9%, uma queda no EBIT ainda maior, de 30%, dada aí a nossa alavancagem operacional relevante em preço, né? Então, o etanol não conseguiu compensar o açúcar e além disso, para o trimestre, para o ano, a gente tem também um impacto da planta de milho, como a gente já falou aqui em outros momentos, né? A gente está nesse primeiro ano, teve uma questão de custo de milho um pouco maior do que a gente imaginava, combinado com preços piores de etanol. O ramp-up da planta demorou um pouco mais, e aí com isso o milho atrapalha um pouco também essa geração de EBIT e de EBITDA, né? O lucro caixa da companhia cai 58%, de 405 para 667 milhões de reais. Além do impacto da questão do EBITDA, os EBIT que eu mencionei anteriormente tem um impacto aqui do reconhecimento do precatório da Copersucar, que foi reconhecido no terceiro trimestre do ano passado, e nesse trimestre não passou esse crédito, porque havia passado no segundo TRI 24. Descontando o valor do IAA, a gente teria aqui uma queda menor. Esse número do ano passado ficaria ali alguma coisa próxima a 200 milhões de reais. Tá? Indo para o próximo slide, a gente tem um pouco a relação de custo-caixa, né, no acumulado do ano e no acumulado dos 12 meses. Né? A gente segrega aqui para explicar melhor a evolução do custo, o que é o consecana de açúcar e o que é o consecana de etanol, né? Uma vez que o prêmio do açúcar permaneceu muito alto durante toda a safra. Então, o que a gente tem no acumulado dos 9 meses, nosso custo caixa de açúcar fechou ali quase próximo a R$ 2.000 por tonelada, 1.990, e o nosso custo caixa de etanol caiu 10%, fechando aí em R$ 2.390 por metro cúbico. Parte desse aumento do custo caixa de açúcar e de etanol está diretamente ligado também a uma questão de cronograma de plantio que passou de uma safra para outra, uma vez que, como foi muito chuvoso o verão passado, a gente acabou aumentando, escorregando o plantio para abril e maio, e aí, questão de cronograma, quando você calcula o custo caixa, isso prejudica um pouco. E também a menor diluição aqui está diretamente ligada à nossa estratégia de vendas também para o ano, né? Como vocês devem ter visto no release, do volume total produzido pela companhia, a gente vendeu aproximadamente 60% durante os primeiros 9 meses e ainda tem 40% do APR para ser vendido no último trimestre ou nos próximos meses, né? Isso também prejudica um pouco quando você faz uma análise aí de custo unitário, custo caixa unitário, né? Quando a gente pensa em APR equivalente, esse custo para APR cresceu 4,9%. Já no acumulado dos 12 meses, você percebe uma queda ali próxima a 1%. Né? Indo na sequência, a gente fala um pouco do mercado de etanol, né? Que foi o grande destaque para essa safra, né? Foi bastante positivo no ano anterior, né? No ano passado, se a gente for analisar a rentabilidade de etanol, de açúcar, o etanol foi muito melhor, né? Parte por conta de janela de exportação que a gente teve em 2022, que não aconteceu em 2023. Salvo engano, a margem de etanol foi em 22, 30% e de açúcar 15%, a margem EBIT, né? E esse ano a situação se reverteu completamente, apesar da gente ter
um crescimento de ciclo ósseo no Brasil. O ciclo ósseo passou aqui, como vocês veem no gráfico, de 54 para 57 bilhões de litros, né? E a participação do ciclo ósseo do hidratado continua ainda bastante baixa, em torno de 20%, né? Apesar de a gente estar com uma paridade, né, como vocês podem ver no gráfico acima em vermelho, chegando a 61%. Aqui tem uma combinação relevante de volume de oferta de etanol, porque a safra brasileira foi muito forte, foram 640 milhões de toneladas de cana processada, com etanol de milho chegando, das plantas foram anunciadas e o investimento estava, e a produção estava vindo, combinado com uma demora do consumidor em migrar de gasolina para etanol, dado que nominalmente a gasolina caiu de 22 para 23 e a gente percebe uma certa inércia até o consumidor efetivamente virar a chave e começar a consumir mais etanol do que gasolina, incentivado simplesmente por preço. No último mês, a gente percebeu que essa inércia diminuiu bastante, o consumo de etanol melhorou bem, acho que nos últimos 30 dias teve quase 3 bilhões de litros aí de venda, quando a gente olha em alguns canais. Isso está limpando estoque, e isso está fazendo com que o preço recupere um pouco, né? O que deve ajudar a gente a vender os nossos estoques e deve ajudar também para uma safra um pouco mais normalizada para o próximo ano, né? Depois a gente pode falar um pouco da que a gente espera de safra aqui, mas só para iniciar a conversa, a gente espera uma safra menor no ano que vem, né, dado a condição climática, né? E aí, com isso, você tem uma oferta mais normalizada de etanol e a gente não espera que fique ali nessa paridade aí extremamente baixa durante todo o ano, tá? Enfim, a gente fecha aqui, antes de abrir para perguntas e respostas, um pouco a questão de rede da companhia. A gente encerrou em dezembro com 45% de rede da cana própria para o próximo ano, um preço ali próximo a R$ 2.700 por tonelada. Esse preço é 14% acima do preço médio de cana própria que eu receitei até o acumulado dos 9M24. Considerando que o meu custo caixa no ano que vem, a gente espera que caia ainda um pouco mais, né? A gente deve ter um ano muito bom para açúcar. A data de hoje, a gente já evoluiu, de dezembro até hoje, evoluiu mais nesse RED, estamos próximo aí 55% de RED de cana própria, e reforçando aí que a gente está pensando deve fazer mais açúcar também, o que ajuda aí a diminuir o etanol de cana, aumentar o açúcar e aumentar o etanol de milho, que é um etanol que vai vir com custo menor por conta do preço do milho e por conta do ramp-up da planta, que a gente espera que no ano que vem ela já opere ali em 100% da capacidade dia, como ela está operando aí nos últimos meses, tá? Bem, por hora é isso. Vamos abrir para perguntas e respostas aqui e a gente continua a conversar. Obrigado. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem *1 ou através do chat localizado no canto inferior direito da plataforma de webcast. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A nossa primeira pergunta vem da senhora Isabela Simonato, do Bank of America. Por favor, senhora Isabela, pode prosseguir. Obrigada. Boa tarde, Felipe. Obrigada pelo call. Eu queria explorar um pouco mais a dinâmica de etanol, né? Acho que você trouxe pontos super importantes sobre a questão da oferta, enfim, o comportamento aí do consumidor também. Olhando para frente, né, e com a perspectiva de mais etanol de milho no mercado, seja pela planta de vocês ou por tantas outras aí que tem no pipeline, como que vocês enxergam, né, o mercado de etanol, talvez no médio prazo?
Acho que é importante para a gente entender se realmente a gente consegue voltar a pensar num mercado que roda muito próximo da paridade de 70%, como vinha sendo o caso, né? Enfim, acho que esse ano que passou trouxe à luz algumas dinâmicas que podem ser um pouco mais erráticas. Essa é a minha primeira pergunta. E quando a gente olha para o ano que vem também, talvez seja um pouco antecipado aqui, mas como que você está pensando CAPEX, né? Acho que você tem alguns planos em relação a biogás e outras coisas, mas ao mesmo tempo a planta de etanol de milho ela está concluída. Então, se de algum modo, né, em cenário de preços mais baixos aqui, se a gente consegue vislumbrar alguma queda importante no CAPEX. Obrigada. Oi, Isabela. Boa tarde. Obrigado pela pergunta. Então, vamos lá. Como que você está enxergando essa questão de oferta de etanol de milho? Tá? Os projetos que foram anunciados, né, aí a gente tem mais ou menos 2,5 a 3 bi de litros de etanol de milho vindo nos próximos anos. Tá? Que efetivamente estão anunciados com volume, previsão de tida, etc. Tá? O que a gente acha que no curto prazo, né, assumindo aí que a produção de etanol de cana permaneça, né, no mesmo nível que foi no ano passado, que essa é uma premissa importante, a gente teria aí um ou 2 anos de sobreoferta de etanol, tá? Por conta desses projetos. Então, no ano que passou, né, na safra 23, estamos encerrando agora em março, a gente teve um aumento de oferta de etanol de cana, aumento de oferta de etanol de milho, menor demanda do mercado doméstico e não teve exportação, né? Então, com base nessa oferta, né, que teve e assumindo esses volumes que estão chegando, a gente vai ter 1 ou 2 anos de sobreoferta de etanol de milho. Porém, o que a gente está vendo para o próximo ano, né, é que a produção de etanol no Brasil de cana, assumindo aí o clima até o momento, né, que foi bastante ruim em dezembro e em janeiro, principalmente na região oeste de São Paulo, né, e somado a alguns investimentos já anunciados aí por diversas empresas na cristalização de açúcar, ou seja, no aumento do mix, a gente teria ali no ano que vem já um cenário de oferta de etanol menor, né, do que foi no ano passado, e com isso aí um preço mais equilibrado, aí voltando para a paridade. Essa é a nossa expectativa. Tá? Então, vamos ver. Acho que esse é um pouco o jogo. O ano que vem a gente deve estar caindo nossa produção de etanol de cana, aumenta a produção de etanol total por conta do milho, porque ele rampa, mas, no geral, o que a gente tem ouvido das usinas, né, por condição climática, vai cair o etanol de cana. Tá? Então, esses são os projetos anunciados, né, esse 2,5, quando você pensa numa janela um pouco mais longa, né, não é um grande problema, né? Com os preços atuais de etanol, já fica mais apertado, né, tomar a decisão de fazer uma nova planta de milho, né? Ou deveria ficar, né? Não é todo mundo que faz a conta com um grau de conservadorismo de como tem que ser feito, né? Mas deveria ficar um pouco mais apertado. No nosso caso, por exemplo, a gente tem aqui a possibilidade de dobrar a planta de milho. Com as condições atuais, de milho a R$50 por saco, etanol ali, hidratado São Paulo, 2.200, 2.300, condição de financiamento mais cara, preço do DDGS caindo por conta da soja, porque o DDGS ele compete com farelo de soja, etc. Essa nova planta ela não vai sair, porque não fecha a conta, né? Você tem que assumir aí um preço de milho muito mais barato ou um preço de etanol muito maior para tomar essa decisão. Mas tudo isso para dizer o seguinte, acho que além desses 2,5, 3 bi de litros de etanol que foram anunciados, não deve ser anunciado muito mais aí para os próximos meses, tá? Então, aí, acho que a primeira pergunta é essa.
tiver algum follow-up, depois você me fala. A segunda, em relação a CAPEX, o único CAPEX de crescimento que a gente tem para fazer no ano que vem é o CAPEX de biometano, que a gente anunciou. O CAPEX total são 250 milhões de reais, dos quais 200 milhões de reais aproximadamente caem na safra que vem. E é isso, assim, não tem nenhum outro projeto aqui que a gente esteja pensando em investir nesse momento, tá? Obrigada. Obrigado, Jean. Nossa próxima pergunta vem do senhor Matheus, da UBS. Por favor, pode prosseguir. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Felipe. Obrigado por as perguntas. Mas eu queria, talvez, a ajuda de vocês para conciliar um pouco o preço de açúcar que vocês mostraram nesse trimestre, que dado onde estava a posição de hedge no trimestre passado e onde o número 11 ficou durante o TRI, a gente talvez tivesse um preço um pouquinho melhor para o açúcar em si, talvez um pouco pelo etanol. Então, se tem algum impacto de um hedge mais baixo estava feito, algum desconto adicional que talvez a gente não esteja recebendo. E daí, a minha segunda pergunta, talvez um follow-up da pergunta da Isabela por outra perspectiva, como é que vocês estão olhando a perspectiva da safra 2024-2025? Acho que você já comentou uma expectativa de moagem mais baixa no total, mas como é que vocês estão olhando? Vocês estavam numa toada de recuperação sequencial, procurando chegar nas 24 milhões de toneladas, mas como é que se vocês enxergam que ano que venha mais um step nessa recuperação, ou se existe algum risco para a moagem total? Obrigado. A tua pergunta foi um pouco falhada, mas eu vou tentar responder aqui. Depois, se faltar alguma coisa, a gente te fala, tá? Mas em relação a reconciliar o preço do açúcar, né, registrado nas BFs contra o RED, depende muito da tela, Matheus. Assim, quando a gente divulga o RED da companhia, a gente não divulga ele tela a tela, a gente divulga uma média, né? E dependendo do trimestre, pode ser que eu estou com um preço de tela para ser realizado maior no último TRI. Então, por exemplo, no trimestre que vem, que deve ter visto aí no release, eu estou com 385 mil toneladas de açúcar redeada a R$ 2.600 por tonelada, né? É mais ou menos esse preço médio que vai ser transitado no resultado no próximo TRI. Ao passo que, quando a gente olhar a média do ano, deveria ser mais ou menos igual o resto que eu fiz. Vale lembrar que, quando a gente reporta esse resto por tonelada aqui, é um resto por tonelada que não está descontada o custo de elevação, né? A gente tem um custo de elevação lá de X dólares por tonelada, né? Que esse custo a gente não divulga, é estratégico aqui da área comercial, mas ele, contabilmente, quando você vai para a receita, a receita ela já vem líquida desse custo de elevação, tá? Então, essa pode ser uma diferença aí. A segunda pergunta, em relação à projeção de safra, no nosso caso, a gente ainda não tem o gás que efetivamente está passando, a gente gosta de passar mais para meados de junho, né? Mas o que a gente viu até agora de chuva e área que a gente renovou no passado, né? A gente imaginava estar crescendo essa safra, né? Para alguma coisa ali próximo de 24 milhões de toneladas, né? Mas, dado a questão climática que teve até o momento e o que a gente está vendo para frente de fevereiro e março, né, que impacta mais a cana lá para o final da safra, meio da safra, final da safra, a gente deve vir com uma margem mais ou menos flat, tá? Obviamente, isso pode mudar, dependendo das chuvas, etc. Até junho tem muito tempo para a gente estar ajustando esse número, mas a melhor informação que a gente tem do nosso canavial é isso, né? É uma moagem flat, mas a nossa expectativa, nossos investimentos já era com uma moagem de 24, né? Então, na verdade, na margem do que eu esperava, ela está pior, né? Agora, para o setor como um todo, as estimativas aí de pessoas sérias que acompanham bem o setor,
estão falando de uma moagem da ordem de 590, né? Seria uma queda aí de 50 milhões de toneladas de cana ano contra ano, que a gente acha que é bem possível, né? A gente tem um time aqui que rodou os canaviais em São Paulo e as regiões são bastante díspares. A gente vê pela nossa própria usina, tá? Se a gente pensar Boa Vista e usina São Martinho, a gente teve bastante chuva de maneira uniforme, que vai melhorar até a produtividade. Por outro lado, em alguma região da EBC, Montada da Santa Cruz, as chuvas não foram uniformes e vai piorar a produtividade. Na média fica igual, mas você tem uma disparidade grande entre regiões. No oeste de São Paulo está bastante ruim, né? E deve ter um impacto grande aí na questão de moagem, tá? O que eu acho, no fim do dia, né, saudável até para o preço, né? De etanol principalmente, né? Porque, assim, de fato, assim, a gente tem um ano como a gente teve, né, com uma boa produtividade, etc., e não enxergar isso nos resultados, né, ter um ano pior de resultado, porque tem um excesso de oferta pontual e o preço cai nessa magnitude, é complicado, tá? Então, essa é um pouco a nossa expectativa. Vamos ver se isso vai se concretizar aí. Acho que nos próximos 2-3 meses fica um pouco mais claro. Perfeito, obrigado. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Gabriel Barra, do Citibank. Por favor, pode prosseguir. Felipe, obrigado por pegar minhas perguntas aqui. Tenho duas. Acho que o primeiro ponto sobre biogás, né? A gente chegou a mencionar sobre alguma coisa sobre alocação de capital e etanol, que hoje realmente não faz muito sentido dado o que tem de produção vindo pela frente, e essa incerteza de demanda, etc. Mas vocês aprovaram um projeto de biogás recentemente, né? E um projeto interessante. Então, se pudesse falar um pouquinho mais sobre o projeto e as futuras intenções da companhia em relação a esse tipo de projeto nas outras unidades, se é só um primeiro passo, vai demorar um pouco mais para a gente ver isso, talvez nas outras usinas. Então, se puder falar um pouquinho sobre a estratégia de vocês em relação à alocação de capital em biogás, seria interessante. Um segundo ponto, até fazer um follow-up na questão do etanol. No etanol de milho especificamente, a gente já viu que você já tem um volume razoável já para a próxima safra, num preço relativamente alto. Então, se pudesse falar um pouquinho sobre nível de rentabilidade, se pudesse dar um pouquinho de cor, o que vocês estão esperando para o próximo ano em relação à planta de etanol de milho, em relação à operação, margem, e até níveis de retorno vis-à-vis o que vocês estavam esperando no começo do projeto. Se teve uma mudança muito drástica, no primeiro ano com certeza teve, né, mas com algumas questões que vocês mesmos mencionaram, mas olhando para frente, se está ainda em linha com o que você estava esperando, se pudesse falar um pouquinho sobre isso, ajudaria bastante. Obrigado. Não, obrigado, Gabriel, pela pergunta. Deixa eu começar pela segunda, que ela é mais... a gente consegue dar um pouco de mais cor aqui no projeto de fábrica de etanol. De fato, assim, a fábrica de etanol esse ano para a gente foi uma grande decepção, né? Os resultados que a gente está vendo estão longe do que a gente planejou. Pegamos aí três itens que pioraram bastante, né, do ponto de vista de preço de DDG, preço de etanol e produção, enfim, né? Porque a produção, além de eu produzir menos do que eu imaginava por dia, a qualidade do DDG que eu fiz no início da safra, uma qualidade pior, que eu tive que vender ainda com um desconto maior, né? Então, além do preço do DDG cair, eu tinha um produto de uma qualidade pior, e aí eu acabei vendendo um preço menor. Então, assim, no fim do dia, o que eu estou entregando de resultados de planta de milho esse ano não serve para referência para nada. Dito isso, vira a página, o que a gente tem para o próximo ano. A planta de etanol de milho já está operando na moagem diária full capacity, então a gente espera aí que isso aconteça no ano que vem inteiro, né? Então vamos chegar ali na moagem de 490, 500 mil toneladas de ano de milho. O custo de milho, eu acabei comprando o milho mais ou menos a R$70 por saco,
nesse ano. No próximo ano, os preços já estão ali entre 50 e 55, então uma queda aí da ordem de 20% no custo de milho, e o custo de milho representa, o milho representa 85% do custo do etanol, né, de milho. E você tem o DDGS, que a minha produtividade vai estar maior, eu tenho mais produção de DDGS com uma ótima qualidade. A grande questão, talvez o único ponto que a gente tem que observar ainda é o preço do DDGS, por conta do preço da soja, né? Como a gente compete com o farelo de soja, né? Se o preço da soja ficar muito baixo, a gente vai acabar, o preço do DDGS não vai ficar nos 1.200 que a gente esperava no início do projeto. Mas tudo isso, né, a gente consegue ali ter um retorno entre 100 e 150 milhões de reais já na planta de milho, mesmo com esse preço de etanol um pouco mais pressionado, tá? Esse é um pouco a nossa cabeça. E essa primeira pergunta, de futuras expansões de biometano, essa planta de biometano, a primeira, a gente fez com um fundo de inovação, né? Então, tem um fundo do BNDES, mais a Finep, que está financiando quase a totalidade do projeto. É um funding com custo bastante competitivo, porque sem o funding de inovação, uma planta de biometano hoje, nos preços de biometano do mercado, ela não é viável, né? O retorno fica muito abaixo do custo de capital, né? Então, tudo isso para dizer o seguinte: sem o funding, eu não faria esse projeto. Mas como o funding de inovação é de uma planta, só a primeira planta que é inovadora, se eu fizer se eu escalar, fazer mais unidades, não tem inovação, eu tenho que pegar um fundo de mercado, a princípio eu não estaria fazendo mais plantas nas outras unidades. O potencial existe, né, mas o retorno ao preço do biometano hoje não compensa. O que pode mudar nessa história toda é se de hoje até daqui a alguns anos, se efetivamente houver uma adoção maior de motores de alta potência a biometano, né, substituindo o diesel, né, lembrando que eu consumo aí mais ou menos 500 milhões de reais por ano de diesel equivalente, né? Quantos milhões de litros? Não tenho de cabeça. 16 milhões de litros, o John me falou aqui. Então, esse é meu custo de diesel, que eu acho que hoje é o meu maior custo aí depois de cana, tá? Então, se efetivamente a gente tiver aí uma tecnologia de motor a diesel para colhedura, caminhão de pesado evoluir para usar biometano, a gente consegue 90% da nossa necessidade com nossas plantas próprias, tá? Mas é isso, assim, então, por hora não tem novo projeto de biometano até que uma dessas condições muda. Super claro. Obrigado, Felipe. Obrigado, Barra. Nossa próxima pergunta vem do senhor Lucas Ferreira, da JP Morgan. Por favor, pode prosseguir. Oi, Felipe. Oi, João. Boa tarde. Dois follow-ups. O primeiro, só para esclarecer, na planta de vocês de etanol de milho, como é que está a questão da qualidade do DDG? Algo que vocês já conseguiram acertar? Esse preço já está meio que no que vocês esperavam, assim, esse desconto, na verdade, no que vocês esperavam? Ou, na verdade, até talvez um prêmio, né? Mas como é que está essa questão? E a outra, uma também um pouco filosófica, que a gente falou nessa mesma discussão do etanol de milho, que é o seguinte, né? Acho que, se olhar 5 anos para trás, a quantidade de etanol de milho cresceu bastante no Brasil, talvez um pouco acima do que se esperava. E já vi umas projeções, assim, de coisas também bem assustadoras, assim, no crescimento, que é óbvio que depende desses projetos pararem de pé, serem financiados e aprovados, etc. Mas o meu ponto é se, e até recentemente houveram alguns anúncios, né, de novas plantas. Se vocês veem se isso é puramente uma questão de, talvez, o custo de capital para algumas empresas, de oportunidade para algumas empresas seja diferente de outras, uma usina que já tem energia sobrando, então, para ele faça sentido, alguma empresa que já tem o milho, que ela faz uma originação e tem que dar um destino para esse milho, enfim, se vocês acham que
né, a gente deve continuar vendo um crescimento muito acelerado aí da produção de etanol de milho, que poderia ser um risco, né, para o etanol de cana no médio prazo. Oi, Lucas, obrigado pela pergunta. Ficou um pouco, a tua voz não saiu tão claramente aqui, tão claro, se você quiser depois consertar aqui a resposta, vou ver o que eu peguei aqui, tá? Em relação a etanol de milho, é assim, né? A gente está vendo esses anúncios, né? Esses anúncios todos somados somam aqueles 2,5, 3 bililitros de etanol de milho que podem vir aí nos próximos anos. De fato, o etanol de milho hoje, ele tem um custo menor do que o etanol de cana, considerando o milho a R$ 55,00 por saco. Se eu olhar hoje a minha planta de etanol de milho no ano que vem, né? O custo do etanol de milho, com o DDG, etc., como redutor de custo, etc., ele vai custar 25% a menos do que o meu etanol de cana, né? Então, ele é mais competitivo que o etanol de cana. Isso é fatos da vida, né? A gente sabe disso e a gente via isso alguns anos atrás. Por isso que a gente tomou a atitude de investir nessa planta de etanol de milho, e a gente está estudando aqui, até, se for o caso, mais para frente, investir mais em açúcar até na própria BV. A BV tem capacidade ali para a gente fazer 500 mil toneladas de açúcar, tirando um volume grande de etanol, né, de cana, né? Então, a empresa ficaria com menor exposição ainda de etanol de cana, através dessa planta, e teria só anidro de exportação, né, caso haja mercado, nas plantas de São Paulo. Mas, de fato, assim, etanol de milho, hoje, ao preço de milho que está, o custo dele é menor que o etanol de cana. E esse preço de milho onde ele está, ele tem aí o desconto logístico, né, que pode ser que um dia ele feche, né, em relação ao mercado exterior, mas ainda esse desconto logístico ele existe, né? Existe uma abundância grande de milho na região de Goiás, na região de Mato Grosso. Então, essa competição vem. Mas, tudo isso para dizer o seguinte, para você aprovar um projeto hoje novo, né, com o CAPEX, nas nossas contas aqui, está um pouco mais alto, né? Tem a questão de volatilidade de preço de etanol de milho, né? A gente geralmente aprova com um pouco mais de gordura, tá? A primeira pergunta em relação ao DDG, a gente já, a qualidade do DDG nosso foi pior no começo da safra de milho, agora a gente já regularizou e o DDG já está saindo dentro da qualidade esperada no projeto e já estamos vendendo ao preço de mercado mesmo, sem nenhum desconto. Legal, obrigado, Felipe. Obrigado, Lucas. Nossa próxima pergunta vem do senhor Pedro Fonseca, da XP Investimentos. Por favor, pode prosseguir. Oi, Felipe, boa tarde. Obrigado por pegar a pergunta. Eu queria fazer mais um follow-up na questão do etanol de milho. Só se você puder lembrar a gente um pouco fazer uma estratégia de formação de estoque. Se eu não me engano, vocês estão com estoque para pouco mais de metade da necessidade do ano. E se com essa queda recente do milho faz algum sentido uma aceleração de compra, ou se a companhia vislumbra um preço ainda menor. Esse seria o primeiro ponto. E o segundo ponto é uma pergunta um pouco mais técnica / contábil. Se você pudesse trazer um update para a gente em relação àquela discussão sobre a caracterização da manutenção do custo de entre-safra das máquinas da usina como um estoque de manutenção e não como um CAPEX, né? Essa é uma coisa que a gente tem pouca visibilidade. Se você puder trazer para a gente um update do que a companhia está vendo de discussão, o que poderia ser potencial impacto nos financials, seria interessante para a gente também. Obrigado. Bom, em relação ao etanol de milho, a gente tem... Deixa eu pegar aqui o último dado. A gente tinha 1/4, mais ou menos, de compras já realizadas, contratos já fixados, né, com produtores da região, a um preço ali próximo a R$ 52 por saco, perdão.
e a gente deve virar um estoque aí de 20% numa média aí de R$60 por saco, aproximadamente. Ou seja, tem ali entre 50% e 55% ainda para comprar. E a questão agora esse é o momento que deve vir as chuvas lá em Goiás. Essas chuvas, a princípio, vão vir com uma boa regularidade aí para o plantio do milho, e a gente está entendendo que vai ter milho na região, né, em abundância. O preço acho que só não vai cair muito, né, aos níveis que a gente viu no ano passado, depois em meados de maio, junho, quando caiu bastante o preço do milho lá na região, porque no Mato Grosso, com essa quebra de safra de soja, né, também quebrou um pouco a safra de milho e vai acabar que uma coisa e outra vai se equilibrar. Mas na nossa cabeça, assim, naquele número que eu falei de retorno de milho e de geração de caixa, a gente deve passar com milho pro ano que vem alguma coisa entre R$50 e R$55 por saco. Tá? E em relação à pergunta tua contábil, né? Isso aí é interessante, né? Eu não estou ficando velho, né? Então eu lembro das coisas. Assim, eu comecei aqui na São Martinho em 2006. No ano seguinte que a gente listou a empresa, né, veio uma história, né, também uma obrigação de contabilidade da gente de mudar a contabilidade, onde toda a manutenção de entre-safra anteriormente, naquela época, em 2007 e 2008, era lançada a custo, né? E aí vem essa norma contábil, falando, não, está errado lançar a custo. Como ela é uma manutenção de entre-safra que você vai usar na próxima safra, você precisa ativar esse gasto. Daí falou, tá bom, perfeitamente, vamos ativar o gasto. E aí você vai olhar, na época, né, se comparando o EBITDA, né, o nosso EBITDA aumentou, não, só que aí aumentou o CAPEX igual, né, então no fim do dia é uma questão de geografia. Agora, tá esse tema novamente, né, e agora nesse tema o Ibracon entende que deveria voltar a manutenção de entre-safra para custo, né, e não CAPEX, né. O setor falou com a Brasca, né, ele se posicionou, a Brasca está em discussão para ver se a gente consegue não mexer nisso, né, porque uma questão simplesmente de questão contábil, se é ativo, se é custo, né, no fluxo de caixa não muda nada, mas atrapalha, né? Porque assim, tem muita empresa que com isso, né, não é o nosso caso, né? Quem tem um cobre desaprensado de previsibilidade vai ter que sentar para renegociar a cobra, né? Então é uma questão contábil que pode atrapalhar aí muito a companhia, né? Mas está em discussão, não teve nenhuma evolução, né? A gente entende que não deveria ser assim, porque a gente está dentro da norma de FRS, que foi adotado lá em 2008, 2009. Mas tem esse ponto ainda que querem mudar novamente, e se mudar, a gente vai ter que fazer um tutorial lá, nós e as empresas listadas, né, Raizen, Jales, etc., para explicar, né, o que mudou, qual foi o impacto, né, e imagina assim, um estrangeiro, né, que compra diversas empresas lá fora, tá, olha o negócio desse, o EBITDA caindo, até explicar, né, que, não, veja bem, isso aqui estava lá, CAPEX, tal, é um trabalho grande, né? Mas não tem update, esse ponto está sendo discutido, a gente está atento aqui, mas e brigando para que não mude mais, para não atrapalhar aí a comparação do mercado, né? Perfeito, Felipe. Muito obrigado pelas explicações. Só um ponto que eu acabei pensando aqui. Poderia ter algum tipo de benefício tributário a partir dessa mudança ou não? Desculpa, não entendi. Essa mudança que está sendo discutida poderia de alguma forma trazer algum tipo de benefício tributário por você? Não muda nada de questão tributária. Tá bom, excelente, obrigado, Felipe. Obrigado.
Próxima pergunta vem do senhor Tiago Duarte, do BTG Pactual. Por favor, pode prosseguir. Felipe, boa tarde a todos. Felipe, queria voltar na discussão da próxima safra, né? Você já disse que a gente tem que entender muito o clima, né, daqui até o fim da entre-safra para entender, mas você falou, você sugeriu, né, pensar um ano flat, né, do ponto de vista de disponibilidade de cana. Eu só queria entender duas coisas em relação a isso. Primeiro, se inclui algum grau relevante de cana bisada, né, porque aparentemente vocês não bisaram nada de cana nessa safra que está acabando, mas só queria confirmar. E segundo, se faz sentido num cenário de disponibilidade de cana flat pensar em melhor produção de ATR. A tua ATR dessa última safra foi até que baixo, né, para padrões históricos, imagino por conta dessa cana de finzinho de safra aí que você estendeu, e aí imaginar algum crescimento, portanto, na disponibilidade de ATR produto. Oi, Tiago. Inclui uns 200 mil toneladas de cana bisada, que ficou lá na Boa Vista, né, aproximadamente. Então, essa cana, vai virar 250 mil, né? Ela bisou 200, cresceu, virou 250, vai, mais ou menos, tá? E se a gente assumir que o clima vai ser um clima mais seco, que é o que está aparecendo, né? A gente deve estar recuperando um pouco a ATR, né? A gente voltaria para a ATR aí, subiria uns 2% pelo menos num cenário de La Niña, né? Não, tá claro. E aí, um pouco também numa outra discussão que você já teve, né, de custo dessa safra, você mencionou um pouquinho deslocamento de plantio para o começo, né, lá para abril, que impacta um pouco o custo dessa safra. Você também mencionou que agora no quarto tri você deve vender, né, quase 40% do teu ATR total, que vai ajudar bastante na conta do custo unitário, mas pensando nessa normalização do teu calendário de plantio para o ano que vem, falando de um ATR por tonelada mais alto, dá para falar ou no mínimo discorrer o quanto que você imagina de queda de custo unitário em 24, 25? Olha, se a gente tirar a questão de plantio, né, que não vai acontecer novamente, né, porque a gente já está plantando agora e pelo jeito não vai escorregar, né? A gente deve cair ali pelo menos uns 5, 6%, ex-Consecana, tá? Super claro, obrigado. Obrigado. Próxima pergunta vem da senhora Larissa Pérez, do Itaú BBA. Por favor, pode prosseguir. Boa tarde, pessoal. Vocês me ouvem direitinho? Sim. Boa, obrigada. Obrigada, Felipe, Alessandro, John. Obrigada por pegarem minha pergunta. Acho que, aproveitando ali a pergunta mais filosófica do Lucas, eu queria fazer uma pergunta sobre irrigação. Porque nos parece que, assim, os eventos climáticos extremos estão ficando cada vez mais recorrentes. E mesmo nesse call, a gente passou uma boa parte aqui falando sobre as condições piores ali no oeste de São Paulo. Então, eu queria entender sobre quais condições de mercado se justificaria para vocês acelerarem potenciais investimentos em irrigação, se tem alguma área específica de vocês que poderia ter ganhos maiores de produtividade com esse tipo de capex. E se eu puder fazer um follow-up super rápido ali na afirmação que vocês trouxeram sobre o mix mais açucareiro para o ano que vem, eu queria entender se isso pode ter um impacto material em SG&A por conta de frete. Acho que são essas duas perguntas do meu lado. Obrigada. Olha, Larissa, todos os investimentos em irrigação que são possíveis do ponto de vista de viabilidade econômica, a gente já está fazendo, né? A gente tem um plano de fertilização que é mais ou menos uns 100 milhões de reais que a gente esgota em investimentos esse ano, se não me engano, tá? Isso abrange, preciso pegar detalhes, mas acho que uns 10 a 15 mil hectares, né, aproximadamente. E essa irrigação é uma irrigação por
não é aquela irrigação enorme, assim, que você tem que colocar uma infraestrutura muito grande. A gente faz irrigação usando o canal de vinhaça, né? Então, essa dá um resultado, né? Apesar que o lado ruim disso a gente gasta um pouco mais de diesel, né? Porque as bombas de irrigação a gente tem que utilizar diesel. Mas a gente tem esse plano de irrigação a gente está fazendo do que é possível. Também tem uma questão de outorga d'água, né? Que você precisa fechar o seu circuito de água e pegar outorga. Então é um pouco mais complicado. Tudo que dá e é viável a gente está fazendo, mas está longe, né? O setor também está longe de fazer um plano de irrigação aí para abranger os 300 mil hectares. Aí isso é totalmente inviável, tá? Em relação ao impacto do frete, né, de SG&A, todas as vendas de etanol no mercado doméstico, a gente não tem despesa de vendas, né? Vendas de produção de açúcar majoritariamente exportado, a gente exporta ali mais de 90%, então a gente tem o frete até o porto, né? Que a gente faz grande parte dele via rumo, tá? Então, eu aumentando minha produção de açúcar, se eu aumentar em 100 mil toneladas, por exemplo, a minha despesa de vendas vai subir, né? Mas quando a gente faz a conta da decisão do mix, né? Se eu vou fazer mais etanol ou mais açúcar, a gente leva em conta esse frete, tá? Então, grosso modo aqui, né? Se a gente pegar um açúcar ali de 2.700 reais por tonelada, eu tenho 150 reais de frete, a gente chega em 2.550 reais por tonelada no bolso, sendo que o etanol, na mesma base, mesmo colocando CBio, etc., está me remunerando hoje 80% a menos que isso, tá? Então, vai aumentar, mas é totalmente compensado aí pelo preço muito melhor do açúcar do que com etanol. Com super claro. Obrigado. Obrigado. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem *1 ou através do chat localizado no canto inferior direito da plataforma de webcast. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Felipe Vicchiato para as considerações finais. Bem, obrigado aí pela participação. Temos à disposição aqui o time para dúvidas adicionais. Um abraço, bom carnaval a todos. A teleconferência da São Martinho está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.